Olá pessoal, tudo bem por aí? Olha só que bacana, vocês vão acompanhar nesse episódio uma participação especial que eu tive no podcast de um amigo, Dr. Walter Bettoni, de Cuiabá, chamado Odontopod, um podcast onde a gente conversou vários assuntos importantíssimos sobre as condições da odontologia aqui no Mato Grosso. Curte, comenta, compartilha, espero que vocês aproveitem o conteúdo desse podcast. Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje, mais um Odontopod, o podcast que vai discutir a odontologia mato-grossense, os problemas que nós sabemos que temos, que nós precisamos discutir. E hoje nós temos um tema que causou surpresa para muita gente, né? Nós vamos conversar, nós vamos discutir da eleição do delegado eleitor para o Conselho Federal de Odontologia, a eleição da pessoa que vai participar da Assembleia e escolher a chapa do Conselho Federal que vai nos representar. Hoje nós temos aqui 3 colegas, 3 amigos que eu já conheço há muito tempo, 3 profissionais muito respeitados em Mato Grosso, e nós vamos levar esse bate-papo aqui para a gente começar a entender melhor. Nós temos aqui 2 colegas, a Dr. Mário e a doutora Suzy, que vão concorrer ao delegado eleitor. Tá? E além deles, nós vamos ter o Dr. Cláudio, que é um colega de Rondonópolis, que faz parte da nossa chapa do Conselho Regional de Odontologia, e nós vamos trocar essas informações para a gente poder levar a vocês informações muito importantes. Tá? Vamos começar pela doutora Suzy. A doutora Suzy é uma profissional que ela já está há bastante tempo aqui em Cuiabá, que a gente já conhece ela há muito tempo. É uma profissional que é voltada à periodontia, à implantodontia, professora há muito tempo. E eu queria saber, Suzy, como você vê isso, né? É uma eleição, para muitos, uma novidade, né? Uma eleição que muitas pessoas não sabiam. E como que você vê, como que você enxerga isso, e também falar um pouco de você, né? Eu fico feliz primeiramente pelo meu nome, né? Um pouco ansiosa, mas grata pela confiança. Eu acho que o momento é de introspecção e pensamentos, e pensar, né? Por que é que não tem essa divulgação e qual que é o papel do delegado eleitor, né? O delegado eleitor, eu acho que é uma peça muito, muito importante, uma peça-chave que vai nos defender em qualquer regional Mato Grosso do Sul, mas a pessoa do delegado é quem vai nos defender junto ao CFO aqui em Brasília. Então é claro que tem que ser uma pessoa de confiança, que tem que ser uma pessoa de boa índole, de tudo. Então, de conhecimento científico, técnico. Eu acho que vai por aí, da gente tentar defender a nossa classe junto a Brasília. E não só por problemas profissionais, mas no âmbito educacional, como você falou. A gente... eu estou na área acadêmica desde que eu me formei, então, assim, eu tenho 28 anos de formada. Então, comecei, como todos, né, pequena. Comecei sendo professora voluntária, depois professora assistente, depois fui contratada e fui construindo um sonho. Eu queria fazer especialização, depois mestrado, doutorado. Então, toda a gratidão, né, por ter conseguido chegar. E eu acho que a classe odontológica, ela, infelizmente, não tem um pensamento coeso. Isso faz com que alguns pontos sejam dispersos ao longo do tempo. Pontos importantes que... Não diz só a política, porque eu também não sou muito de política, mas a gente tem que se defender e tem que buscar o que nós confiamos e achamos o ideal. Então, isso que eu acho mais importante nessa fase que nós estamos, né, de eleição de delegado eleitor. Depois vem uma fase
seguinte, que também é complexa e é importante. Mas eu acho que esse primeiro passo a gente precisa sedimentar. Legal. O outro candidato, ou pré-candidato ao delegado eleitor, é o Dr. Mário Santana. Conhecido, acho que por quase todo mundo, né? O Marinho, nosso amigo, colega, e um profissional muito respeitado, muito habilidoso, que trabalha com implantes, prótese, trabalhando bastante, falando bastante de envelhecimento precoce dos dentes, e tá aí também, se dispondo a ser delegado eleitor, colocando a cara a tapa para a gente defender a odontologia, que é isso que a gente está precisando. Pessoas que se disponibilizem, pessoas que querem participar para a odontologia melhorar, pessoal. E aí, Marinho, como que você está vendo essa eleição que para muitas pessoas é novidade? Primeiramente, Walter, muito obrigado pelo convite. Obrigado por ter lembrado do meu nome. A gente fica muito honrado com isso. Eu fico muito lisonjeado de estar aqui num bate-papo como esse, amigos das antigas, né? De muito tempo. Foram meus professores, muito orgulho por isso. E minha história na odontologia começou muito antes da faculdade, né? Minha história na odontologia começou na infância. Uma paixão pela odontologia, empiricamente, no convívio com a minha dentista na época, né? Eu era muito criança, mas gostava muito de ver, muito curioso. De lá aconteceu uma paixão que de lá para cá, quando eu decidi, né, me ingressar na faculdade, realmente o curso que eu queria, fui me apaixonando cada vez mais até se tornar isso um amor realmente pela profissão. E eu percebi cada vez que a gente, durante a nossa jornada, o processo é muito mais apaixonante, né? E ao longo dessa jornada de quase 20 anos, a gente viu muita coisa durante esse período. E até chegar um dia com alguma maturidade já, alguns anos atrás, eu vi que eu já tinha uma estabilidade no mercado, já tinha um respeito, né? Já tinha buscado aqueles clientes que a gente sempre sonhou, mas eu via muito mais que isso. Eu queria ver todos iguais, a democratização. E não é isso que a gente vê na odontologia hoje. De lá para cá, toda essa história que eu contei, parece que a coisa foi piorando ao invés de melhorar. Hoje eu vejo uma dificuldade muito grande dos colegas adaptarem ao mercado da odontologia, sabe? E culpa disso, assim, são vários fatores. É difícil a gente culpar um fator. Eu acho que envolve muita coisa para que isso chegasse onde chegou. E nós, graças a Deus, conseguimos uma estabilidade e um respeito, né, no mercado. Nós podemos ajudar. E eu senti muito isso. E fiquei muito feliz quando eu tive essa oportunidade, a convite do grupo, de estar podendo fazer alguma coisa, não só colocando o meu nome à disposição, mas também à disposição para o que for necessário para ajudar a odontologia, porque o que eu acredito de verdade é quando uma classe ela é fortalecida, todos ganham. Então, se a gente fosse pensar muito individual, se eu fosse fechado entre quatro paredes no meu consultório e pensar só em mim, tudo bem, eu poderia até ter uma carreira legal, bem sucedida, entre aspas, porém não estaria completo. Eu sentia muito que faltava alguma coisa para ser completo. E esse ser completo, eu acho que ajudar o próximo. A gente fica muito mais satisfeito. E então, assim, eu comecei a me dedicar mais também, olhar para essas pessoas, e especialmente os que estão começando agora. Hoje o nosso mercado, infelizmente, está bastante saturado. E eu percebo, acho que vocês são professores, podem falar muito mais do que eu, que a preparação dos alunos atuais é bem diferente da minha época. Né? Só 20 anos atrás, se você for ver, a preparação, o ensino era bem diferente dos dias de hoje. Nós fomos agraciados, eu tive muitas boas oportunidades. Na minha época, por exemplo, tinha pouquíssimos cursos em Cuiabá e Mato Grosso, pouquíssimos, eu tinha que viajar demais. Não é à toa que eu tenho muito contato com profissionais de fora, justamente porque eu busquei muito fazer cursos em outros estados. Eu precisava demais viajar. Minha pós-graduação foi fora, todas as minhas atualizações, aperfeiçoamentos, porque eu precisava disso. E eu percebi que realmente a grande diferença entre os profissionais de lá para Cuiabá era realmente a mentalidade. Então eu percebi que o conselho deles era fortalecido, a união entre eles era muito mais fortalecida. Com isso, automaticamente, a classe deles na região era muito mais forte. Então, estou aqui para tentar ajudar mesmo e que, dependendo de mim, eu vou colocar a odontologia em outro patamar, que é onde ela merece. Show de bola.
E o nosso outro convidado, amigo, colega, é o Dr. Cláudio Moretti. O Dr. Cláudio Moretti trabalha com implantes, próteses, reabilitações, e hoje ele tem uma pegada muito bacana nas mídias sociais e cada vez mais indo pro ensino online, né? E Cláudio, como que você vê isso hoje, cara? O pessoal do Sul e Sudeste aparecendo, divulgando, ensinando as pessoas, podendo mostrar como que faz as coisas, e aqui a gente ser um pouco cerceado por isso, né? Eu acho que não adianta nada a gente ter representantes no federal e a gente ser tratado desigual, né? Não consigo, isso não entra na minha cabeça, cara. Nós não somos piores que ninguém, tá? A Odonto de Mato Grosso pode, a Odonto pode, tá? Por isso que a gente está criando esse podcast, para a gente discutir essas coisas, para a gente mostrar aos profissionais daqui de Mato Grosso, que são profissionais gabaritadíssimos, habilidosíssimos, que são reconhecidos nacionais e internacionalmente, tá? O que você pensa? Como que você vê isso na sua história, no seu crescimento aí? Primeiro, Walter, eu queria agradecer a oportunidade de estar sentado aqui junto com vocês nessa gravação de podcast, e assim como o Marinho, também foram meus professores, então isso me deixa numa posição de estar lisonjeado, de estar aqui discutindo o nível da odontologia com vocês dessa forma. E de fato, Valtinho, eu acredito que todos nós consumimos conteúdos de maneira online todos os dias. O meu Instagram, assim como o Instagram de vocês, ele é recheado de conteúdo de bons dentistas, aonde serve de linguagem de aprendizado, transferência de conhecimento, troca de experiência. Tudo isso a gente faz de maneira online, diariamente. Porém, a gente tem um ponto, e nós que trabalhamos na área da docência, nós temos limitação em compartilhar o que a gente faz, né? Todo o conteúdo que a gente consome, todo o conteúdo que os nossos alunos consomem, eles são produzidos em outros estados. Os outros estados têm professores bacanas, professores renomados, mas os dentistas de Mato Grosso, eles não têm como compartilhar o que é produzido aqui dentro do Mato Grosso. É uma legislação que, na minha forma de ver, ela é desleal, porque a gente não consegue competir, não falo como professor, mas quantos dentistas dentro do Mato Grosso hoje não produzem casos e conteúdo de maneira maravilhosa e a gente não consegue divulgar, inclusive, para os nossos pacientes? Os nossos pacientes nos procuram no consultório com conteúdos de colegas de outros estados porque a gente não consegue mostrar a capacidade do trabalho da odontologia feita de dentro do Mato Grosso. Então precisa existir uma isonomia, e o fato de a gente ter uma eleição inicialmente para delegado eleitor e na sequência de CRO, precisa existir um elo de comunicação para que haja uma isonomia no Brasil. Todos os dentistas, Mato Grosso e os outros estados, se tratam da mesma forma. Ou todo mundo compartilha, ou ninguém compartilha o conteúdo. Essa é a minha opinião. Porque o que há hoje um cenário é que, perante os pacientes e perante os alunos, há uma diferença de potencial dos dentistas que aqui moram, diferentemente de outros estados. Então, acredito que o papel do delegado eleitor junto ao CRO e ao CFO é de ajudar nessa isonomia. Eu acho que todo mundo que está aqui no Mato Grosso tem capacidade, experiência para compartilhar material muito bacana, levar conhecimento para paciente. Eu tenho um podcast que fala nesse sentido, que leva conteúdo para paciente, mas infelizmente eu não posso usar imagens, infelizmente eu não posso falar sobre técnica. E eu consumo, e muita gente consome esse perfil de conteúdo na internet todos os dias. Então a gente precisa ajudar os colegas de Mato Grosso a também poderem compartilhar conteúdo nas redes sociais. Eu acho que essa é a minha opinião nisso daí, Walter. Beleza, moçada. O que eu queria agora? Chegamos a 640 faculdades no Brasil, mais do que todo o resto do mundo junto. Tá? E o que chega pra gente? Isso é função do MEC. Existe lobby de políticos. Poxa, será que o Conselho Federal não pode se posicionar? A gente só fica sabendo que tem reunião. E aí, não vamos se posicionar? Isso não vai mudar nunca? Tá? O EAD passou 100%. Isso não existe, né? Vai passar 100%
para que volte e comece a falar assim, conseguimos, diminuímos de 100 para 50. Vocês dois que vão lá nos representar, se vocês conseguirem ser eleitos, como que vocês enxergam isso? A chapa que for lá, será que eles não precisam, no mínimo, se posicionar? E eu acho que dá para fazer mais coisa. O que vocês pensam junto com o Cláudio? Eu acho assim, Valtinho, eu acho que não é só posicionar, eu acho que primeiramente é informar. Me causa bastante estranheza essa falta de comunicação, porque eu acho que a obrigação do CRO é nos comunicar. Eu mesmo me coloco como um clínico, né? Sou 100% clínico, eu não sabia nada disso, eu não sabia nem dessa eleição, não sabia de data, eu não sabia de nada. Quando eu fiquei sabendo disso aí, foi até um susto para mim, eu falei, mas espera aí, como é que isso funciona? E na verdade, fica meio obscuro. Então eu acredito muito, e tenho conversado muito com os colegas, e todo mundo tem essa mesma dor. Então não era um caso isolado, não era o meu problema. Eu acho que a grande maioria das pessoas realmente ficam bastante perdidos por falta do quê? De informação. Então assim, eu acho que primeiramente é isso. Eu acho que a informação para os colegas é fundamental para a gente começar a entender realmente quem está do nosso lado. E a obrigação do conselho, eu acho que é sim, ir buscar benefícios e nos defender. Porque assim, é como a gente sempre conversa. Eu vejo muita punição, sabe? Eu vejo muita punição para o clínico, só que eu não vejo defesa, entendeu? Então há uma covardia muito grande sobre isso aí. Tá, pode ser punido? Pode ser punido, e quem defende? Então a gente não consegue enxergar isso aí, quem defende. Então assim, eu acho que virou uma briga, virou uma confusão muito grande, onde eu acredito que a classe perde. A classe sai enfraquecida, e não é isso que a gente quer. A gente quer uma classe fortalecida, onde todo mundo ganhe e todo mundo seja feliz. É isso aí. Moçada, fiscalização é importante, mas do jeito que tá, a gente não concorda com isso. Suzy, você como professora, como que vê a questão do EAD? Como que vê a questão dos alunos? Que isso você lidar com isso todo dia, né? Você lida com isso todo dia. O que a gente percebe, Valtinho, na situação do EAD, nós passamos por uma fase de pandemia. E em momento algum nós deixamos de dar aula. Então nós tivemos eu sou ainda professora universitária, né? E sou professora da Univag, com muito orgulho. É uma faculdade que tem um compromisso. Então, pandemia, o que vamos fazer? Vamos manter o ensino. E foi EAD. Então eu tive essa experiência. Falo para você que não foi muito boa, porque o aluno também, ele se dispersa no computador, mesmo assistindo a aula. A gente tenta, se você pensar que o aluno ele consegue focar em 40 minutos de aula, e o conteúdo é maior. Então, assim, eu acho que quando você está no presencial, é claro que um conteúdo e outro, nós não estamos falando que não pode ter um conteúdo EAD, mas tanto é que acabou a pandemia, nós voltamos para o presencial, porque é lá que você tem a cooperação do aluno, é lá que você faz o envolvimento, entendeu? Ele sabe que o professor está lá, que ele pode tirar dúvida, e é um outro tipo de aula. Essa conexão, né, Suzy? A conexão. O relacionamento é muito importante. Exatamente. Então, quando ontem nós tivemos uma reunião, sempre temos reunião para melhorar o ensino. E é claro que o ensino presencial, sem dúvida, tem uma enorme diferença de qualidade para com o ensino à distância. Então, eu, sinceramente, acredito num ensino presencial, uma aula ou outra, tudo bem, que seja um estudo, que o aluno possa buscar isso no EAD, tirar suas dúvidas, sim, mas eu acho que a gente tem que realmente é uma preocupação. Se dependesse de mim, né, não seria isso daí como está sendo colocado em outros estados. Então, tem muita aula em EAD. E aí a gente pensa na qualidade do profissional. Então, é claro que, olha, precisa ter uma seletividade, depende da faculdade que ele fez, do compromisso que ele teve consigo mesmo durante o estudo, dele ser um bom profissional. Mas se a estrutura já está ruim, então assim, você tem que oferecer a estrutura legal, né? Uma estrutura boa de universidade, professores com capacitação, né? De currículo mesmo.
Valorizar. E dar oportunidade para ele estudar, porque o professor ou a professora é simplesmente um facilitador do ensino do conteúdo. É claro que o aluno vai ter que ir lá e buscar sozinho, mas imagina ele buscar sozinho todo o conteúdo sempre, sem ter com quem discutir, entendeu? Porque imagina, eu tô dando uma aula, ele vai lá, ele assiste a aula. E com quem que ele discute o caso clínico? E com quem que ele conversa? E com quem que ele vai sair preparado para o mercado? Porque o mercado, ele vai estar lá para trabalhar. Mas se outros colegas forem muito superiores a ele, ele larga da profissão. Então é isso que a gente está preocupado atualmente. É a qualidade de ensino. E como você falou, Valtinho, é o CFO que tem que nos defender. Eu acho que um ponto de vista importante analisar, Suzy e Walter, a democratização do estudo, do ensino, ele passa pelo online, assim como qualquer outra área que a gente for comparar. A digitalização. O ensino ele vai se tornar online. Mas o ponto é, para você que é especialista em periodontia, por exemplo, o Walter é especialista em cirurgia, e o Walter fazer um curso agora sobre cirurgia, que é uma coisa que ele já domina, que ele faz há mais de 20 anos com maestria, e ele vai estudar uma técnica complementar à formação que ele já teve. Pô, super válido. Super válido, porque ele já tem toda a base formada. Agora a gente pegar um aluno de graduação que não teve contato com aquele tipo de conteúdo, que ele não tem muitas vezes nem ideia do que se trata, e você formar uma pessoa na graduação à distância, eu acho que é aí que está o ponto. Porque deixa de ser uma formação complementar, um conteúdo adicional a uma base sólida, para ser a formação de um profissional praticamente ali sem orientação. Eu acho que é esse o ponto. E onde que a gente linka isso com o CRO e com o CFO? A quantidade de horas que um curso, a graduação, pode ter conteúdo disponível online, a maneira que isso é avaliado, qual que é a metodologia de avaliação, como que a gente vai entender se houve absorção ou não pelo aluno. Eu acho que a regulamentação da quantidade de horas, da metodologia de avaliação através de MEC é a ferramenta que a gente tem como CRO e CFO, o instrumento que a gente tem para poder nivelar a qualidade do que vai estar saindo da graduação. Mas eu acho que é válido o conteúdo como uma formação adicional. A gente não pode pegar a base do aluno e transformar essa formação em EAD. Eu acho que aí não. E a gente precisa de representação para impedir que isso avance na velocidade que está acontecendo. Aproveitando a sua deixa, Cláudio, o que é preocupante é assim, o ensino em EAD. Então a gente sabe que no Brasil tem muitas universidades e que muitas são do mesmo grupo, não? Então essas aulas EAD às vezes estão padronizadas. Ela é executada no Sul, no Sudeste, no Mato Grosso. É um padrão, né? E o que isso causa de impacto com relação também aos professores. Então, é o único professor que fez esse material e disponibilizou para o Brasil. E a gente pergunta, com tanto de número de faculdades abertas e que vão continuar se abrindo? Primeiro questionamento, vão continuar se abrindo? Sim, sim. E essas aulas EAD, com uma aula que é distribuída para as demais? Sim. E o que eu faço com tanto profissional já formado, professor? Então, a gente tem que se preocupar com o nível acadêmico também. E eu falo da preocupação com os professores, né? Que estão em formação, fazem mestrado, doutorado, e a gente acaba perdendo muito desses profissionais, infelizmente, para o exterior, porque o exterior valoriza. E o Brasil não. Então, assim, mas depende da oportunidade. Nós não estamos entrando no mérito da oportunidade, mas é assim, se você pensar que vai reduzir o número de professor universitário, porque vai ter demissão. Então, eu não vejo isso como uma valorização do profissional dentista, professor. Eu vejo isso como uma desvalorização. Porque na medida que ele vai e padroniza e dispersa essa aula para o Brasil todo, onde que eu estou valorizando meu professor de Cuiabá? Onde eu estou valorizando meu professor do interior de São Paulo? Onde que eu estou? Porque é gravado uma aula e eu... Você está sobrecarregando o professor. Eu acho esse um problema gravíssimo. Eu concordo plenamente com o que os dois falaram e vejo muito mais. Eu acho que quando a gente pensava que a excelência em técnica, você conseguiria um posicionamento no mercado, e era razoável falar sobre isso no passado,
Hoje eu não vejo dessa forma. O profissional de excelência é o profissional mais completo. Se você não está conseguindo nem dar a base para ele, na parte da educação básica, que é da academia, para entrar no mercado, como que esse profissional vai conseguir se posicionar e ter uma disputa leal dentro do mercado de trabalho? Não tem cabimento, não tem condições nenhuma, ele não tem chance no mercado. Então o que acontece? Ele vai desmotivar, ele vai desanimar e com certeza ele não vai aguentar. Ele vai jogar toalha e vai largar a profissão. Então é isso que nós estamos vendo. Por quê? Porque é um enfraquecimento muito grave da base. Sim. Então nosso problema é gravíssimo lá atrás. Entendeu? Que é aquilo que vocês falaram. Eu pouco tempo antes de deixar a graduação, em uma das reuniões eu estava como coordenador do curso lá, eu falei, pessoal, os nossos alunos de 6º, 7º semestre, 8º semestre, vésperas de formar, pessoal, eles não estão sabendo moldar, eles ainda não identificam que uma cárie finalizou ou não. Tecnicamente, a anestesia não está saindo, os pacientes a gente precisa refazer várias vezes. Então é um nível básico de procedimento que não está conseguindo ser entregue para que esse profissional se insira no mercado de trabalho e inicie a carreira dele. Hoje existe uma resistência para a absorção desses profissionais no mercado de trabalho e a gente vê de um outro lado que não há ninguém que lute, a não ser fiscalizar, mas não há nenhum órgão que lute para regulamentar a quantidade de profissionais que são liberados no mercado. Quantidade grande, com formação de baixa qualidade, e o mercado não consegue absorver essa quantidade. Abandono é o resultado final. Então a gente precisa de um órgão que vai chegar ao ponto de falar assim, gente, a quantidade de faculdade é incompatível com o que o mercado consegue absorver e se não entregar o mínimo de qualidade, eles não conseguem trabalhar. E no mínimo, cara, se por exemplo, se não conseguisse fazer nada, fazer campanhas de posicionamento, falando assim, cara, quanto que é a hora-aula de um professor hoje? Não dá, e não tem ninguém para defender a gente. Tá? A hora-aula de um professor está defasadíssima. O professor tem que dar aula, tem que corrigir prova, tem que fazer um monte de coisas, e isso sobrecarrega. Tá? O professor é uma das pessoas mais valorizadas e deveriam ser muito valorizadas. Tá? E muitas vezes isso não acontece, e novamente, volto a falar, não tem ninguém que se posiciona. Turma, se a gente mudar do professor para o aluno, tá? Essa formação está aparecendo hoje nas clínicas. Saiu o piso salarial do dentista. Desde o ano passado, a ministra Rosa Weber, ela assinou e está valendo. 40 horas são R$7.000, 20 horas são 3 salários mínimos. Mas o que a gente estava discutindo hoje cedo? Aquele profissional que é bem formado, ele consegue ganhar isso. Não é difícil para pagar isso para ele. Mas como que vai pagar R$7.000 para 40 horas de um menino que não sabe trabalhar? Não fica incompatível. Essa mesma legislação saiu junto com o pessoal da enfermagem. O pessoal da enfermagem já fez um monte de coisa, fez um acordo coletivo. Porque assim, senão ia quebrar muita clínica. E na odontologia tem que fazer a mesma coisa, porque as clínicas são importantes. As clínicas não são o vilão da história. Né? Elas dão emprego para muita gente, né? E novamente, nós estamos sem liderança, nós não estamos ninguém tomando posição. Eu acho que o Conselho Federal, o Conselho Regional precisam aparecer, precisam botar a cara e tomar posição. Cara, ninguém vai falar nada com as faculdades, ninguém vai se posicionar, tem lobby, e daí? Vamos se posicionar, vamos fazer uma campanha. Nós somos 300 mil dentistas, eu acredito, ou mais. Se a gente se fortalecer, se a gente se unir, a gente consegue isso. E é para isso que eu acho que vocês deveriam representar Mato Grosso. Para que a gente conseguisse essa representatividade. Eu penso que nós temos que usar a nossa experiência, o que nós já passamos lá atrás, para que não aconteça de maneira mais branda para os próximos. Assim que eu penso. Então, o que acontece? Como quem está nessa posição hoje do conselho, no caso, olhando dessa forma, e se é que tem experiência mesmo, por que não faz? Porque não pode. Será que não pode mesmo? Vamos lá para cima então, vamos fazer lá em cima, vamos fazer acontecer. Nós somos, como você mesmo disse, nós somos um número muito grande, uma classe muito forte se a gente quiser. E eu não vejo dessa forma o que está acontecendo hoje.
Ah, mas qual que é o erro? Qual que é o nosso calcanhar de Aquiles? Qual que é a nossa dor? Ah, não tem uma disciplina sequer, não tem vendas, não tem uma preparação de gestão, não tem uma preparação, de repente, da parte financeira. O profissional sai perdido no mercado, não sabe nada, entendeu? Ainda tem essa deficiência técnica, como que ele vai sobreviver? Eu não consigo ver ele sobrevivendo no mercado tão disputado como tem no Brasil, com tanto dentista que tem hoje no Brasil. Então, eu acho que é aí que entra essa organização, essa classe de que olhar com outros olhos, não de punição. O que eu enxergo hoje é apenas punição. Tem que olhar com outros olhos. Qual é a criatividade que você tem para realmente fazer mudar o ensino básico lá atrás? Como é que vai ser? Como é que você vai preparar esse menino para que ele entre no mercado mais maduro? E tem formas para isso. Suzy, o que você estava falando que, assim, por que o Conselho Federal não padroniza as coisas, né? O que você estava dizendo para a gente antes, fora do podcast, que você encontrou no site dos estados do Sul e Sudeste e que aqui a gente não tem nada disso? Foi um pouco o que o Marinho falou. Então, o que a gente tem do CRO? O CRO é o conselho que fiscaliza, sim. Mas a gente tem que pensar, Valtinho, que nós temos na nossa comunidade de dentistas de todas as idades. Tem o recém-formado, tem o colega dentista que não teve a mesma oportunidade que a gente, né, de fazer uma especialização, de buscar mais estudo, por N fatores. Às vezes ele se comprometeu mais com a família e não tem a priorização do estudo para ele. Mas eu acho que é aí que entra o CRO, parceiro do dentista. Como assim? Por curiosidade, se você entrar no CRO, vou citar, né, no CRO de São Paulo, ele tem lá como download uma orientação para o recém-formado, uma orientação para o formando, termo livre esclarecido para o paciente, ficha de anamnese para implantodontia, ou uma ficha para exame. Tudo bem. E eu tenho mais, e vai além, vai tantas informações do que você precisa de materiais de consumo, etc. Então, assim, eu acho que falta mais essa parceria também. Já que é padronizado... Poderia ser, né? Deveria ser. Então, vamos melhorar. Já que deveria ser padronizado, então que fosse padronizado em todas as regionais. E que eu, formanda de Cuiabá, tivesse o acesso no download de Cuiabá de uma planilha simples, que eu necessito pedir para um contador. Mas imagina, Valtinho, um recém-formado que não tem disponibilidade ainda, ele vai trabalhar para um outro colega. Então, eu acho que é isso, uma planilha de gastos, o que você vai gastar? Tá lá, que não precisa pedir por favor ou ligar para o CRO mandando, olha, eu preciso disso. Poxa, se é online, se é a disponibilidade, isso é disponibilizar para o dentista, que ele tem um acesso fácil. Eu entro lá no meu CRO, aplico lá, clico download e tenho todos os arquivos que eu preciso. Ah, não, mas cada um dos dentistas... Não, tudo bem. Se a gente começar a dar função e obrigação para a universidade com isso ou qualquer outro que não deu, então eu tô eximindo o meu dever, entendeu? Então, o que eu vejo? Que realmente deve ter uma parceria, uma cumplicidade do CRO, como o Marinho falou, dele tá lá já oferecendo a formação antes mesmo de ser pedido. Pro dentista, dele ter um exemplo bom. Ah, isso é uma ficha muito boa, eu vou seguir, vou mudar o nome do meu paciente, dos dados pessoais, mas já tá lá, formatado. Isso é o real, isso é o que precisa ser feito. Isso eu não vejo, entendeu? Não vejo na nossa regional. E aí é tudo, né? Daí, como você falou, tem vários problemas. A valorização do profissional. Mas aí a gente tem que pensar, o dentista se formou, ele precisa de um emprego, mas ele não tem a qualificação, então ele precisa trabalhar. Como todos nós iniciamos, devagarzinho. Isso, às vezes, muitas vezes, ele vai cair numa clínica. Não está errado o empresário contratar, mas também vamos pensar do lado do empresário. Ele tem que ter um dentista capaz e produtivo, porque você já viu tanto de encargo que uma empresa tem? Então, nós temos todos os encargos por conta dos funcionários, material, o imposto de renda, o ICMS. Então, se também
a empresa não conseguir se manter, ela vai demitir. E tem essa cultura no Brasil, né, Suzy, de colocar a empresa ou o empresário como vilão, né? Pô. Sim. E normalmente essas empresas, as clínicas, são a porta de entrada para a maioria dos profissionais. Pô. Não deveria ser pensado dessa forma, né? Mas vamos pensar como nós, pessoa física. Você tem uma clínica, você tem que ter uma recepcionista registrada, uma serviços gerais e uma auxiliar de saúde bucal. São 3 funcionárias. Então, é o real, é o que precisa. Mas como que eu vou facilitar a vida do meu dentista para ele consiga ganhar esse dinheiro? Então, isso que eu vejo, Valtinho, assim, a gente passa por sucessivas dificuldades, desde a formação do dentista até a colocação dele no mercado. E o acolhimento dele no mercado. Exatamente. Porque eu acho que o dentista, assim como o paciente gosta de ser cuidado. O paciente, ele quer ser cuidado, ele quer ser bem assistido. Assim como o dentista, o profissional, eu não falo só o dentista, os profissionais no geral, ele quer ser bem acolhido. E aí, quem que vai acolher ele? Muitas vezes a gente se tranca dentro de uma sala, o dentista geralmente é assim, e tem uma carreira solo, né? E não vê realmente muito acolhimento. E eu acredito que é aí que entra a hora do conselho, que é um pai, que deveria ser, né? Tá caminhando junto, tá mostrando o caminho certo, né? Tá propondo pra gente mudanças ou, de repente, atualizações. Nossa, seria tão interessante se fosse dessa forma, né? E a democratização a nível nacional. Vou só mais para te complementar uma coisa, Marinho. Não, mas o país é muito grande. E eu não consigo fazer as visitações, eu não consigo... Não precisa. Se eles querem levar informações, o primeiro passo é disponibilizar online essas informações. Porque qualquer jovem ou idoso, até minha mãe mexe no celular, entendeu? Minha mãe é uma senhora de idade. Então, o acesso dessas informações básicas, eu não preciso pensar em custo. Isso tem um custo muito baixo, que eu não preciso... vamos dizer assim, retirar dinheiro de caixa para poder fazer as visitações e instruções. Não, porque é simples, disponibiliza online, informações básicas. Isso pronto. Agora, sim, eu acho que é um investimento, entende, Marinho? Sim, talvez investimentos em locais que não sejam necessários. Então, foca no que é principal, foca no que precisa. Então, o dentista, ele precisa de uma palestra? Depende. Depende, porque essa palestra, se for só para falar de algum tópico... Vou citar um exemplo, tá? De um ética. Ele pode ter isso online. Então, vamos dizer assim, você deixaria de atender um paciente para ir numa palestra que para você não faz tanto sentido? Que isso não vai melhorar. Não, eu tenho informação que não tem um horário de palestra, mas eu tenho essa informação e eu vou ler 2 horas da manhã, se eu quiser. Vou ver como que eu posso melhorar o meu consultório, entendeu? E eu pego aquela ficha, eu falo, isso eu não posso fazer, isso eu posso fazer. E se a gente pensar, Marinho, que atualmente tem-se pouco tempo, né? Porque a gente precisa trabalhar mais e... Então, eu acho que o dentista é visual. Vamos falar isso. O dentista é visual. Você entra no Instagram, você entra no Instagram de roupas femininas. Isso pode, isso não pode. X e um checklist positivo no verde. Então, as informações têm que ser mais claras e objetivas. Isso pode, isso não pode? Que seja feito um material educativo. Eu vejo um outro contexto também que eu acho que é até um pouco mais grave que isso. Você tocou num ponto da isenção de responsabilidade, assim. O conselho hoje, ele se isenta da responsabilidade dizendo assim, isso não é minha pauta, essa é a pauta do MEC, isso não é minha pauta, é pauta de tal coisa, e além de não trabalhar como um pai, como defendendo um cirurgião dentista, o discurso hoje é se negar a ver a realidade. Porque em pouco mais de 30 minutos conversando aqui, a gente relatou pelo menos uns 15 problemas que a gente está vivendo hoje dentro do nosso estado. E o discurso da atual gestão... sabe, né? Que todo mundo sabe. E o discurso da atual gestão é, a odontologia está maravilhosa. Esses problemas não são nossos. A odontologia foi boa para você, para você e para você. Mas espera aí, foi boa para mim, foi boa para você. Pô, e a gente não vai conseguir ajudar quem está vindo para dar sucessão nisso? Esse é o ponto da questão.
Pô, eu tenho que ser realista. Eu sou gestor disso daqui. É responsabilidade minha, sim, regulamentar quantas faculdades estão abrindo. É responsabilidade, sim, minha em brigar pela melhor formação e o profissional que vai ser liberado. Então, existe uma negação a se ver a realidade, que o discurso é diferente do que a gente está conversando aqui. Hoje existe um discurso que fala assim, pô, não, isso é responsabilidade de tal órgão, isso é responsabilidade de tal órgão, e aqui a minha responsabilidade não é essa. Então, se não é do órgão que regula isso, de quem é essa responsabilidade? Penso muito sobre isso também, que o Cláudio falou. Porque uma coisa é falar da nossa realidade, uma coisa é falar da realidade da maioria. Nós sabemos a realidade da maioria. E aí, nós vamos fazer o quê? Fechar os olhos e não vamos olhar para a maioria? Não vamos olhar para eles? Não podemos ajudar eles? Esse é o ponto. Eu acho que quem está lá, em especial, tem que olhar de outra forma. Falando, nossa, está bom para a gente? Está bom para a gente, estamos bem posicionados? Estamos. E aí? E essa turma que está chegando? E a turma que está, né, com dificuldade, com essas dores? Nós vamos fazer o que com eles? Temos que ajudar. Então, se nós estamos nessa posição hoje, nosso papel é ajudar. Então, é isso que eu acho que o nosso grupo quer. E discutir, né, gente? Eu acho que a Lidiane discutiu muito comigo, ela está na nossa chapa do Conselho Regional, e a gente estava conversando muito sobre isso. Eu acho que a maioria de nós começou atendendo ou no consultório de alguém, começou atendendo numa clínica, e tivemos oportunidade, né? Nós fomos ajudados. De uma forma ou outra, alguém nos estendeu a mão. Só que hoje não tem ninguém quase estendendo a mão. Tá? E a remuneração do dentista não tá boa. Tem várias clínicas que trabalham muito bacana, muito correto, e também tem várias clínicas que não trabalham bem em relação à remuneração. E a gente precisa posicionar em relação a isso também. Tá? Eu acho que é papel do regional, é papel do federal se posicionar em favor do dentista. Tá? Porque esses meninos não estão encontrando a oportunidade que nós encontramos. Não estão encontrando as pessoas que nos deram as mãos. Só que elas existem, essas pessoas. Tá? Vocês têm que se dedicar, vocês têm que ter perseverança, que vocês vão achar. Tá? Não é difícil, não é raro uma pessoa bacana na odontologia. Essas pessoas ajudam, essas pessoas estão aí. Só que a gente não pode desanimar. E a gente cada vez mais precisa participar para que a gente consiga mudar. Pessoal, se melhorar, melhora para todo mundo. Se piorar, piora para todo mundo. Cara, e a odontologia consegue, a odontologia pode. Eu acho que a gente podia, como pauta final, Valtinho, todos esses problemas que a gente relatou aqui, que eles fazem parte da realidade, se ficar preso aqui dentro desse podcast, né, se essa informação não for para frente, eu acho que não foi válido. Então, primeira coisa, para quem está assistindo a gente, pessoal, quem está aqui acompanhando, compartilha com o máximo de pessoas que vocês conseguirem, com o máximo de colegas, na sua turma da faculdade, na sua turma da especialização, manda esse conteúdo. Essa reflexão precisa ser uma reflexão de todos os dentistas do Mato Grosso. Nós temos 2 momentos muito importantes, um na próxima segunda-feira, às 8 horas da manhã, que é a eleição do delegado eleitor, e o próximo na eleição do CRO, no mês de outubro. A classe odontológica precisa voltar a se importar com essas pautas que a gente está discutindo aqui nesse podcast, pessoal. Então, fica agora a mensagem final de vocês dois, que são os pré-candidatos a delegados eleitores, e eu queria que vocês falassem uma mensagem para aquela pessoa que às vezes, não só para quem está meio desanimado, mas para as pessoas que estão bem também, né? Qual que é a mensagem que vocês deixariam para o pessoal saber o que vocês vão nos representar? O que vocês vão chegar lá e cobrar do pessoal para que eles façam em favor da odontologia? Eu queria dizer para todo mundo que está nos assistindo que nós sabemos a sua dor. Nós também estivemos num momento como o seu, um dia. Nós também fomos recém-formados, nós também temos dificuldade. Minha mensagem para vocês é do fundo do coração: não desista. Não desista, porque nós não vamos desistir. Nós queremos fazer muito mais que pode ser feito, do que está sendo feito. Então, se vocês não desistirem, se vocês realmente olhar com outros olhos e continuar nessa jornada, que ela não é uma corrida de 100 metros, ela é uma maratona. Então, nossa carreira é linda. Eu acho que eu sou suspeito a falar porque eu sou um apaixonado
amo odontologia, para nós, aqui eu tenho certeza que para todos é a melhor profissão do mundo. E tenho certeza que para você que está assistindo também, você quer sentir isso que a gente está sentindo. E é tudo muito legal quando tudo acontece. E é isso que a gente quer fazer na vida de vocês. A gente quer fazer a diferença. E é isso que o Cláudio falou. Segunda-feira, dia 14, é o primeiro compromisso às 8 horas da manhã que você vai ter com essa mudança, com essa virada de chave. Depende de você. Porque depende de você, depende do seu voto e também depende de como você vai revolucionar, passando essa informação para quem não assistiu isso. É muito válido, pessoal, todos se unirmos e vamos para o mesmo ideal, que é ajudar o próximo e todo mundo ganha. Então, eu também gostaria de, primeiramente, dizer que segunda-feira é um dia muito importante, como o Marinho falou, que nós estamos juntos em todos os momentos. Eu sou pré-candidata, delegada eleitora suplente, então quando o Marinho não estiver, eu estarei. E o que a gente almeja com tudo isso? É claro que fortalecer a nossa classe, defender os nossos ideais junto de Brasília, que eu acho que é o mais importante, é ter alguém que nos defenda lá, que não fique só aqui, mas que chegue com os nossos pensamentos, que represente e que sane as nossas angústias, né? Então é isso, que não desistam, que realmente há uma dificuldade, mas se nos unirmos com um propósito que beneficie todos, desde o formado que tem sucesso ao iniciante, eu acho que a gente consegue mudar a atual conjuntura da odontologia, agora regional, mas também do âmbito nacional. Porque se nós não conseguirmos chegar com essas ideias lá em Brasília, vai continuar na mesma. E eu acho que é isso que a gente não quer, né, Valtinho? A gente não quer, né, Cláudio? Exatamente. Então, eu acho que a gente quer evoluir. E a evolução, ela precisa de renovação. É isso que a gente precisa. Renovar. E a renovação significa buscar coisas que não estão sendo feitas. Então é isso. Segunda-feira nós temos um encontro, né, com vocês. E esse encontro é divisor. É o que pode nos alavancar ou não para o Brasil. E é isso. Valtinho, só me permita mais um momento. É que eu não me apresentei, na verdade o Walter me apresentou, mas meu nome é Mário Santana. Para quem não me conhece, pode seguir meu Instagram, Marinho Santana 1. Vocês vão ver que minha carreira toda foi pautada dentro desses princípios. É o que realmente a gente acredita, é como eu vivi minha carreira durante quase 20 anos e é o que deu certo pra gente. E com essa experiência que a gente tem durante todo esse período que nós tivemos problemas, acertos, erros, nós conseguimos enxergar um pouco diferente. E é isso que a gente quer aplicar. O que não está sendo feito, que a gente acredita que é de melhor, nós vamos com certeza fazer acontecer. Então, para quem não me conhece, pode passar lá e quem precisar e quem quiser comunicar, pode me chamar, a gente vai estar conversando, a gente aceita ideias, toma à disposição. E lembre-se que eu sou um profissional, eu sou um clínico, sou 100% clínico, bunda no mocho e tenho as mesmas dores que vocês, sei das dificuldades. Então, o que a gente realmente quer é a mudança. Legal. Pessoal, temos os dois momentos, as duas eleições. E uma coisa que tem que ficar claro, quanto mais pessoas passarem por lá, pelo Conselho Regional, pelo Conselho Federal, mais pessoas politizadas nós vamos ter. Mais pessoas pensando. A gente não pode ficar com as mesmas pessoas. Tem pessoas que estão lá há 14, 15 anos num cargo não remunerado. Né? Não faz sentido na minha cabeça. Tá, que eu acho que quando você tem 2 anos se doando para uma coisa em bem comum, você também cansa. Né? Você deve querer que outras pessoas participem, que outras pessoas sejam politizadas. E hoje parece que a gente não tem esse querer, né? Querer que todo mundo participe, querer que todo mundo passe por um conselho. Eu acho que cada vez mais a gente tem que entender que a gente precisa participar. Tá? Porque se a gente não participar, pessoal, vai continuar do jeito que tá. E não tá bom. Tá? Tá bom para uma parcela, mas não tá bom para bastante gente.
tá? E a gente consegue. A odontologia de Mato Grosso, a odontologia do Brasil, nós podemos. A odontologia também pode. Odonto pode.